Você já se perguntou se realmente somos a civilização mais avançada que já existiu? Hoje vamos explorar 9 descobertas arqueológicas que podem abalar essa certeza. Pesquiso história e ciência há mais de 15 anos e posso garantir: essas tecnologias antigas ainda fazem os cientistas perderem o sono. 1. A Copa de Licurgo, o primeiro display de cristal líquido da história. Imagine que você está em Roma, século IV d.C. Um artesão romano cria uma taça que parece ter vida própria. Quando você a ergue contra a luz, ela brilha em vermelho rubi como se fosse feita de sangue cristalizado. Vire-a para o lado, e ela se torna verde esmeralda. Essa é a Copa de Licurgo, e ela representa algo extraordinário. Os romanos dominavam a nanotecnologia 1600 anos antes de nós. Analisando essa peça em laboratório, descobrimos partículas de ouro e prata com apenas 70 nanômetros de diâmetro. Isso é 1000 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Para vocês terem uma ideia da precisão. Se um nanômetro fosse uma bolinha de gude, 1 metro seria o planeta Terra. O que mais me impressiona como pesquisador é que essa tecnologia foi reinventada apenas em 2007 por cientistas do MIT. Será que os romanos realmente fizeram isso por acaso, como muitos sugerem? Ou existia um conhecimento que se perdeu nas areias do tempo? E não foi apenas com a nanotecnologia que os romanos nos surpreenderam. Alguns relatos falam de materiais que parecem até ficção científica. 2. O vidro flexível romano. Quando a história se dobra. Aqui no Brasil, conhecemos bem a arte de improvisar, de fazer o impossível acontecer. Mas o que os romanos fizeram há 2000 anos supera qualquer jeitinho brasileiro. A história conta que um inventor apresentou ao imperador Tibério uma taça de vidro que, ao ser derrubada, não quebrava, apenas amassava como borracha. O homem demonstrou batendo a taça com um martelo. Depois a consertou perfeitamente. Sabem qual foi a reação do imperador? Mandou executar o inventor. Pensem comigo. Tibério enxergou imediatamente as implicações econômicas. Se esse vidro se tornasse comum, o valor do ouro e da prata despencaria. Era como se alguém hoje inventasse um material que substituísse todos os metais preciosos do mundo. Como brasileiro, isso me faz pensar na nossa própria história. Quantas vezes não destruímos ou desperdiçamos inovações por medo da mudança? O imperador escolheu a estagnação em vez do progresso. E talvez essa seja a maior tragédia, quando o medo do novo sufoca a chance de transformar o futuro. A tecnologia morreu com seu criador. E até hoje, nosso vidro temperado mais resistente não chega nem perto do que aquele romano conseguiu criar. Se por medo perderam uma invenção revolucionária, em outros momentos guardaram segredos tão bem que mudaram o rumo da história. 3. Fogo grego. A napalm do mundo antigo. Imaginem a cena. Vocês estão navegando pelo mar Mediterrâneo, tentando atacar Constantinopla. De repente, navios bizantinos aparecem lançando um líquido que pega fogo instantaneamente. Vocês tentam apagar com água, mas o fogo fica ainda mais intenso. Esse era o fogo grego, uma arma química tão avançada que mudava o rumo das batalhas navais. Como alguém que já presenciou incêndios aqui na Amazônia, posso dizer que fogo sobre água é uma das coisas mais aterrorizantes que existem. Imaginem o desespero daqueles marinheiros vendo suas embarcações se transformarem em fornalhas flutuantes. A fórmula era um segredo de Estado tão bem guardado que morreu com o Império Bizantino. Historiadores especulam que continha resina de pinho, cal viva e nafta, mas é como tentar descobrir a receita da Coca-Cola apenas pelo sabor. O que mais me intriga é a sofisticação da entrega. Eles tinham sifões de bronze que funcionavam como lança-chamas primitivos. Isso em uma época em que a Europa mal conhecia a pólvora. É um lembrete de que o conhecimento, quando bem guardado, pode ser tão poderoso quanto qualquer exército. Mas nem toda tecnologia perdida era destrutiva. Algumas tocavam diretamente a alma humana. 4. Violinos Stradivarius. A Sinfonia do Misterio. Entre 1650 e 1750, uma família italiana criou instrumentos que até hoje são considerados perfeitos. Os violinos Stradivarius produzem um som que nenhum luthier moderno consegue replicar, mesmo com toda a nossa tecnologia. Para quem estuda o tema nas horas vagas, e posso garantir, quando você escuta um Stradivarius sendo tocado, é como se a própria alma da madeira cantasse. Esses instrumentos não apenas fazem música, eles fazem magia sonora. O preço. Estamos falando de 10 a 50 milhões de reais por violino. Isso é mais que o Neymar custou ao PSG. Cientistas já analisaram tudo. O tipo de madeira, a Beto dos Alpes, o verniz, receita secreta da família, até as condições climáticas da época, a pequena era do gelo. Nada explica completamente essa perfeição acústica. Aqui no Brasil, temos luthiers excepcionais, mas mesmo eles admitem que existe algo nos Stradivarius que transcende a técnica. Talvez nunca saibamos se era pura intuição, genialidade ou um conhecimento que se perdeu.
Mas cada nota de um Stradivarius continua nos lembrando desse mistério. Enquanto na música o mistério estava no som, na ciência antiga o enigma ganhou forma em engrenagens. 5. Mecanismo de Anticítera, o primeiro computador da história. Em 1901, mergulhadores gregos encontraram algo que mudaria nossa visão sobre a antiguidade. Um computador analógico de 2100 anos. Gente, isso é como encontrar um iPhone no túmulo de Tutankhamon. O mecanismo de Anticítera calculava posições planetárias, previa eclipses, e até mostrava quando seriam os próximos Jogos Olímpicos. A complexidade é absurda. 37 engrenagens de bronze funcionando em perfeita sincronia. Para colocar em perspectiva, a próxima tecnologia similar só apareceu 200 anos depois nos relógios astronômicos medievais. Do ponto de vista técnico, fico fascinado pela precisão. As engrenagens têm dentes triangulares cortados à mão com uma perfeição que nossos estudantes de engenharia lutariam para replicar hoje. E isso foi feito sem microscópio, sem réguas de precisão, apenas com ferramentas básicas de bronze. Quem criou isso? Como chegaram a esse nível de conhecimento? É como se os gregos tivessem uma universidade tecnológica que simplesmente desapareceu da história. E se na Grécia Antiga já pensavam nas estrelas, no Oriente outro tipo de tecnologia cortava literalmente a história. 6. Aço de Damasco, a lâmina que cortava a história. Durante as cruzadas, os cavaleiros europeus descobriram algo aterrorizante. Espadas muçulmanas que cortavam através de suas armaduras como se fossem papel. Imaginem a cena. Um cavaleiro francês, orgulhoso de sua espada forjada pelos melhores ferreiros da Europa, vê sua lâmina ser cortada ao meio por uma cimitarra de Damasco. O moral das tropas despencava instantaneamente. Essas lâminas eram tão afiadas que cortavam um lenço de seda no ar, dobravam em ângulos impossíveis sem quebrar, e tinham padrões hipnotizantes que pareciam água corrente no metal. Para muita gente que trabalha com, posso dizer que até hoje, não conseguimos replicar exatamente essas propriedades. Sabemos que usavam aço Voods da Índia, rico em carbono, mas o processo específico morreu com os últimos ferreiros árabes no século XVIII. Aqui no Brasil, nosso aço é mundialmente reconhecido, mas admito que fico humilde diante dessa tecnologia perdida. Eles conseguiam uma microestrutura que combinava dureza e flexibilidade de forma quase mágica. Mas nem só de guerras vive mistério. Algumas civilizações expressaram sua genialidade na pedra, de forma quase poética. 7. Esferas de pedra da Costa Rica. Enigmas perfeitamente redondos. Mais de 300 esferas de pedra perfeitas espalhadas pelas florestas costarriquenhas. Algumas pesam 15 toneladas. Isso é como 3 elefantes africanos. E tem mais de 2 metros de diâmetro. A precisão é assombrosa. A maior esfera tem uma margem de erro de apenas 2 milímetros. Para conseguir isso hoje, usaríamos ferramentas de precisão industrial. Eles fizeram com pedra e areia. O que mais me emociona como brasileiro é pensar na determinação desse povo. Eles carregaram rochas por quilômetros através da selva densa, usando apenas força humana. É um testemunho da capacidade humana de superar obstáculos impossíveis. Tragicamente, quando essas esferas foram redescobertas nos anos 1930, muitas foram destruídas por trabalhadores que pensavam conter ouro. É uma perda irreparável para a humanidade, como queimar livros de uma biblioteca antiga. Mas cada esfera que restou continua em silêncio, desafiando-nos a entender sua verdadeira mensagem. Se conseguiram moldar pedras em esferas perfeitas, imaginem o que fizeram quando resolveram erguer fortalezas inteiras. 8. Fortaleza de Sacsayhuamán. Engenharia Inca impossível. No Peru, os Incas construíram uma fortaleza usando blocos de até 120 toneladas que se encaixam com precisão cirúrgica. Nenhuma folha de papel passa entre as pedras. Como alguém que trabalhou em construção civil, posso garantir. Isso desafia todas as leis da engenharia que conhecemos. Mover blocos de 120 toneladas hoje exige guindastes gigantescos. Os Incas fizeram isso no século XV, a 3.600 metros de altitude. Algumas teorias sugerem que eles usavam lentes gigantes para amolecer a pedra com luz solar. Outras falam de fogueiras especiais. Como brasileiro que conhece nosso barroco mineiro, sei que nossos ancestrais faziam milagres com ferramentas simples, mas isso supera qualquer coisa. É a ironia trágica? Os espanhóis usaram essa obra-prima como pedreira para construir suas próprias casas em Cusco. É como demolir o Coliseu para fazer casas populares. Mas nenhuma construção antiga provoca tanto fascínio quanto as gigantes do deserto. 9. Pirâmides de Gizé. O último mistério ancestral. 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2 e 15 toneladas. A Grande Pirâmide foi o edifício mais alto do mundo por 3.800 anos. Sabem o que mais me impressiona? Não é apenas o tamanho, mas a precisão matemática. A base é praticamente um quadrado perfeito,
com um erro de apenas 2 centímetros. O alinhamento com os pontos cardeais tem precisão de 3 arcominutos. Isso é mais preciso que muitos edifícios modernos. Mas deixem eu contar algo que me fez repensar tudo sobre essas pirâmides. Há alguns anos, pesquisadores descobriram que existem câmaras secretas ainda inexploradas dentro da Grande Pirâmide. Usando muons cósmicos, partículas subatômicas que atravessam a rocha, eles detectaram vazios enormes que não constam em nenhum mapa arquitetônico. Pesquisas recentes com detecção de muons identificaram cavidades internas não mapeadas, alimentando novas hipóteses de uso e construção. Alguns veem possíveis relações geométricas elegantes, mas a interpretação é controversa entre especialistas. Os encaixes e o alinhamento são notáveis para a época. As técnicas de corte e acabamento seguem estudadas, sem exigir tecnologias anacrônicas. Uma das hipóteses fala em rampas internas ou externas e sistemas de alavancagem, ainda em debate. Estudos recentes revelaram algo ainda mais impressionante. A pirâmide está construída sobre uma rede de cavernas naturais que foram modificadas para criar um sistema de drenagem sofisticado. Os egípcios não apenas construíram sobre o terreno, eles o engenharia completamente. Análises sísmicas mostraram que a estrutura interna tem câmaras de alívio de pressão que redistribuem o peso de forma otimizada. É engenharia estrutural, avançada aplicada em escala monumental. Nossos arranha-céus modernos usam princípios similares. Como conseguiram isso sem GPS, sem nível laser, sem teodolitos, apenas com cordas, prumos e conhecimento astronômico profundo? Essas 9 tecnologias nos ensinam uma lição humilhante. Talvez não sejamos tão superiores quanto pensamos. Talvez existam formas de conhecimento que perdemos, caminhos diferentes para alcançar o impossível. Cada uma dessas descobertas é um lembrete de que a inteligência humana sempre encontrou formas de superar limitações, independentemente da época ou das ferramentas disponíveis. A próxima vez que vocês olharem para suas tecnologias modernas, lembrem-se, há 2000 anos, alguém em algum lugar do mundo estava fazendo o impossível com suas próprias mãos. E quem sabe que mistérios nossa civilização deixará para arqueólogos do futuro descobrirem. Se vocês ficaram intrigados com esses mistérios como eu, ativem as notificações e me contem nos comentários qual dessas tecnologias acham mais impressionante e que outros mistérios antigos gostariam que eu explorasse. Até a próxima aventura pelo passado impossível da humanidade.